Olá, crianças! Vamos ficar mais juntinhos? Vamos nessa? Olha, pra gente ficar mais juntinho, a gente vai contar histórias aqui, tá certo? E a história de hoje, eu vou precisar da sua ajuda pra contar comigo. Olha que legal! A gente só vai precisar das nossas mãos e dos nossos dedinhos. Olha só! E se tiver alguma criança que tiver algum dodói e no momento não estiver podendo usar as mãozinhas, chama um adulto, papai, mamãe, irmão, primo, quem tiver do seu lado, chama para te ajudar, tá bom? Olha, a nossa história de hoje é sobre a criação de Deus. Que legal! Pois é, vocês sabiam que Deus criou todas as coisas? Tudo que existe no mundo foi Deus que criou. Tudo! E Ele criou para nós, Ele criou para nossa alegria. Olha só que legal! E para gente aprender essa história, a gente vai usar uma técnica, tá certo? Que tia Fernanda inventou para decorar tudo que Deus criou, que é muita coisa, né? Então, a gente vai aprender hoje essa sequência da criação, tá certo? Olha, Deus criou tudo que existe em dias, tá? Ele criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo ele descansou, certo? E pra gente decorar e aprender e guardar no nosso coração, a gente vai fazer assim, olha. Onde a gente vive hoje, o nosso mundo, ele era escuro, muito escuro, não tinha forma, era vazio. Porém, o Espírito de Deus passeava sobre a face das águas, ou seja, era uma água com escuro, sem forma, sem nada. Mas Deus decidiu dar forma ao que não tinha forma e era escuro. Não é muito legal, né? Uma escuridão. Aí Deus decidiu trazer vida e alegria para aquilo que não tinha. E aí, no primeiro dia da criação, vamos fazer assim, número 1, todo mundo, número 1, vamos aprender. O que foi que Deus criou no primeiro dia? Sabe o que Deus criou no primeiro dia? Deus criou a luz. Pois é. É bom ficar no escuro? Não. É bom ficar na luz, não é? A luz é mais legal. Às vezes, para dormir, a gente gosta, né? De ficar um pouquinho no escuro. Mas para fazer nossas atividades, para brincar, a luz é bem legal, não é? Então, Deus criou a luz. E sabe como é que a gente vai nunca mais esquecer que Deus criou a luz no primeiro dia? Sabe o que é que a gente faz com um dedinho assim? A gente acende a luz da nossa casa, não é assim? Quando a gente vai na cozinha, aí a gente bota o dedinho e acende a luz, não é assim? Quando a gente entra no nosso quarto, a gente acende a luz assim, batendo? Não, a gente bota um dedinho, não é assim? E toca e acende a nossa luz. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. Olha só! Então, quando você fizer número 1, você vai se lembrar que Deus criou a luz no primeiro dia. Olha só que legal! E Deus separou a luz da escuridão. E o que era luz, Deus chamou de dia. E o que era escuridão, Deus chamou de noite. E Deus viu que era bom. Então, vamos para o segundo dia. O que será que Deus criou no segundo dia? Vocês estão curiosos? Vamos nessa. No segundo dia, a gente faz assim. Vamos fazer o número 2? 2. Isso. Número 2. O número 2 a gente faz assim? 2? Não. Se alguém perguntar quantos anos você tem, você faz assim ou faz assim? Assim, não é? Pronto. Porque o 2 ele é separado. Não é assim que a gente mostra? Porque no segundo dia, vamos fazer assim? Deus separou as águas. E Deus deixou a água embaixo. E Deus deixou a água em cima. Olha só. E aqui no meio ficou o ar. Sabe o que é essa água aqui em cima? É as nuvens com as águas, o céu. Essa água que Deus separou e deixou em cima, e essa água que Deus deixou embaixo, ia se transformar nos nossos oceanos, nos mares. Então, Deus separou. Aqui ele não chamou de mar, ele só fez separar. Ele deixou a água em cima, a água embaixo, e no meio ele deixou o ar. A nossa atmosfera, o nosso oxigênio, aqui no meio, ó. Aqui no meio está o ar. Então, no segundo dia, Deus separou as águas. Certo? Decorou? Vamos para o terceiro dia? Vamos aprender o que Deus fez no terceiro dia? Vamos fazer assim, 3. O nosso 3 também é assim, não é? Mas o 3 a gente vai fazer diferente. A gente vai juntar
Junta os três. Eita, que legal! Agora Deus juntou aquela água que ficou embaixo. Deus juntou. E sabe o que Deus chamou essa água juntinha? Deus chamou de mar. E quando Deus juntou as águas, apareceu uma porção seca, que era a terra. E nessa terra surgiram as árvores, as plantas, as flores, as florestas. Legal? Então, ó, vamos repetir. No terceiro dia, Deus junta as águas. As águas que ficaram embaixo, tá? Aquela água que ele juntou do segundo dia, essa água aqui, ó, de baixo, Deus junta. Quando ele juntou as águas, apareceu a porção seca. E dessa porção seca surgiram as árvores e as florestas. Legal? E Deus viu que era bom. Vamos pro quarto dia? Vamos fazer assim no quarto dia? Olha só esse quarto dia. O que é que vocês estão lembrando? Isso aqui, ó. De um desenho, quando a gente faz uma bolinha com os tracinhos assim, ó, saindo ao redor todinho. É o nosso sol. Olha o sol, os raios do sol. No quarto dia, Deus criou o sol. Mas não só o sol. O sol é só pra gente lembrar o que Deus criou, ó. No quarto dia, Deus criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, tudo do céu Deus criou no quarto dia. Ele criou no quarto dia. Então, a gente vai se lembrar primeiro do sol. E aí a gente vai se lembrar que não foi só o sol, foi a lua e as estrelas, certo? E Deus disse assim, sol, governe o dia, lua, governe a noite. Que legal, hein? Deus, ele pensou em tudo. Tudo Deus, ele pensou. Imagina se a gente olhasse para o céu e não visse as estrelas. Ah, não seria tão bonito, não é? Mas o nosso Deus, ele sabia que a gente ia gostar de ver as estrelas, sabia que a gente ia gostar do sol para se esquentar, ia gostar da lua, e ele fez tudo muito bom. Então agora, quarto dia, lembra, né? Sol, lua e estrelas. Agora a gente vai para o quinto dia. Vamos fazer 5? 5. Sabe o que Deus criou no quinto dia? O que será que Deus criou no quinto dia? Tá faltando muita coisa ainda. O que será que Deus criou? Olha, sabe o que é que a gente pode fazer com as nossas mãos que tem 5 dedos? Olha só. Deus criou os pássaros. Mas não só os pássaros. Deus criou os peixinhos do mar e dos rios. Então, ó, quando a gente olhar para a nossa mãozinha, a gente vai se lembrar que se a gente juntar as nossas mãozinhas que tem 5 dedinhos, a gente vai se lembrar dos pássaros e a gente vai se lembrar dos peixinhos. E Deus abençoou e disse, multipliquem, cresçam, encham os mares de peixe. E as aves no céu também. Deus, ele é muito maravilhoso. Ele criou todas as coisas e de uma forma boa, de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa. Amém? E agora, a gente vai aprender o que Deus criou no sexto dia. Vamos lá comigo? No sexto dia, olha, 6 é 2 coisas. Então, Deus criou 2 coisas também no sexto dia. Deus criou, ó, os animais terrestres, o elefante, a girafa. Deus criou no sexto dia. Mas ele também criou o homem. Criou eu e criou você no sexto dia da criação. Pois é. Ah, como foi lindo esse sexto dia. Porque quando Deus criou o homem, ele veio e disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós somos diferentes dos animais, porque Deus nos criou semelhante a ele. Nós não somos Deus, mas somos semelhante a Deus. Olha só que coisa legal. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres. Também criou o homem, a mulher. Deus nos criou no sexto dia. Muito linda essa história, não é? E aí, no sétimo dia, final da criação, Deus descansou. Pois é. Então, nosso Deus, ele criou todas as coisas. E se ele criou todas as coisas, o que é que ele pode fazer? Ele pode fazer tudo.
Ele pode fazer todas as coisas. O que a gente precisar, ele pode pedir. Se a gente precisar que ele cuide do nosso bichinho, ele pode, porque foi ele que criou o nosso bichinho, o nosso cachorrinho, os nossos animais. Se a gente precisar e Deus ajuda nosso amiguinho que tá dodói, Deus, ele pode, porque foi ele que criou. Pois é, se a gente estiver precisando, ai Deus, eu quero... Saiba, criança, que o nosso Deus, ele criou todas as coisas. E se for da vontade dele, ele pode fazer tudo, porque ele tem o poder de fazer todas as coisas. Amém? Então, que vocês repitam para lembrar, tá certo? E quando vocês olharem para as suas mãozinhas, se lembrem do poder do Deus que existe no céu e na terra e que você pode contar com ele para todas as coisas. Beijo no coração.